Oi turma, e aí, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar ciências e história, tá bom? A PET, para essa semana, trouxe pra gente trabalhar em ciências a questão da saúde auditiva e saúde visual. Como nós já tivemos um vídeo abordando esse assunto na semana passada, eu deixei no PDF para vocês uma revisãozinha bem rápida de cuidados com a saúde dos olhos e cuidados com a saúde auditiva, tá bom? Só para vocês recordarem o que a gente viu na semana passada. E aí vocês vão fazer os exercícios da PET. Depois eu coloco para vocês a página direitinho aqui no final do vídeo, tá bom? Vamos lá. Vamos falar então do assunto novo que é história, né? Nós trabalhamos patrimônio histórico várias vezes já ao longo dessa nosso período de ensino à distância. E hoje nós vamos falar um pouquinho dos lugares de memória da nossa cidade, tá bom? A PET traz pra gente o assunto das praças, que são lugares de memória e lugares de convivência que a gente tem na nossa cidade. Até aqui na Zona Sul, né, no nosso bairro, onde a gente mora aqui no conjunto habitacional, a maioria mora aqui ou em volta do bairro, temos umas praças muito importantes, como a Praça das Mães aqui do conjunto, né, a Pracinha das Mães, que é tão conhecida das crianças, e depois vocês vão fazer uma atividade sobre ela pra mim, tá? Vou contar pra vocês um pouquinho da história de duas praças muito importantes aqui de Poços de Caldas. A primeira delas é a Praça Pedro Sanches. Essa daqui, ó, estão vendo? Essa é a Praça Pedro Sanches, que fica lá no centro da nossa cidade. Essa praça, ela foi inaugurada em 1920, faz bastante tempo, né? Ela foi inaugurada junto com o Palace Cassino e o Parque José Afonso Junqueira. O Parque José Afonso Junqueira é aquele que fica atrás do Palace, sabe? Esse aqui, ó, eu vou colocar uma imagem aqui, olha que interessante. Na parte de cima, tá mostrando para vocês quando a fonte estava sendo construída. E embaixo, como ela tá hoje em dia, a fonte do jeito que a gente conhece. Não é legal? Vou dar uma dica para vocês. Se vocês colocarem lá no Google Poços de Caldas fotos históricas, vocês vão encontrar um monte de imagens como essas aqui, antigas, da época em que Poços de Caldas estava sendo fundada ainda. Essa é uma imagem, então, do Parque José Afonso Junqueira, que fica ali atrás do Palace Hotel, ao lado do Palace Cassino, né, que faz parte de todo aquele complexo ali no centro, aonde a gente passeia tanto. Eu gosto muito de passear naquele pedacinho ali, do lado do parquinho, sabe? Aquele pedacinho lá. A Praça Pedro Sanches, ela é um importante ponto turístico de Poços de Caldas, além de ser também um ponto cultural da cidade, porque ali acontecem manifestações, shows, peças teatrais, né? Na época do Júlio Fest, tudo acontece ali. A arquitetura dela vem lá do século XX. O coreto da praça, olha que interessante, ele foi construído em 1931, mas ele tinha sido construído no centro da praça, onde hoje fica o monumento Minas ao Brasil. Sabe aquela estátua do Peladão? Aquela lá, é o monumento Minas ao Brasil. Vou mostrar para vocês como que o coreto era antes, quando ele ficava ali no centro da praça. Olha essa imagem. Olha que legal, estão vendo lá no centro da praça o coreto? Ali onde hoje fica aquela estátua lá, que as crianças adoram ficar brincando de subir naquilo lá, cheio de ratazana lá embaixo. Vocês já viram o tanto de ratazana que aparece lá embaixo quando a gente tá na praça? Eu já vi, um monte, né? Pomba e ratazana, gente, uma beleza. Aí, ali naquele lugar ficava o antigo coreto, tá bom? Aí, depois, em 1928, 1930, aí foi inaugurado o atual coreto no lugar onde ele está hoje, onde a gente conhece, que é esse coreto aí, ó, tá? Que é esse lugar aí, onde a gente sabe que ele fica hoje, né? Ele foi restaurado em 2015, a restauração dele foi monitorada pelo Conselho de Patrimônio, de Defesa do Patrimônio Histórico daqui de Poços, e o coreto nosso foi restaurado. Essa praça, ela é bem grandona, ela ocupa 2 quarteirões, ela vai da Rua Rio de Janeiro até lá na Avenida Francisco Salles, né? E lá, além dos belos jardins, a gente consegue encontrar também o busto do Dr. Pedro Sanches, que é a pessoa que deu nome para essa praça. Dr. Pedro Sanches, se vocês não sabem, ele é um dos médicos pioneiros daqui de Poços, um dos primeiros a trabalhar com o termalismo, né? Que são as águas termais que nós temos aqui em Poços. Então essa foi a Praça
Pedro Sanches. Agora eu vou falar um pouquinho de uma segunda praça, que também é muito conhecida aqui em Poços, que é a Praça dos Macacos. Esta aqui é a Praça dos Macacos, né? Vocês sabiam que a Praça dos Macacos não se chama Praça dos Macacos? É um apelido dela, mas o nome verdadeiro é Praça Dom Pedro II, tá? Então, a Praça Dom Pedro II, que a gente conhece como Praça dos Macacos, ela é muito importante na história da nossa cidade, porque ela é o marco zero de Poços de Caldas. O que significa marco zero? Significa que a cidade se formou a partir daquele lugar. O marco zero de Poços de Caldas é a fonte no centro da Praça dos Macacos. Aquele foi o primeiro lugar onde as pessoas olharam e falaram, aqui será Poços de Caldas. É o marco zero da cidade. Quando o Poços de Caldas foi descoberta, essa região foi descoberta, a nossa cidade ela se formou devido às águas termais. Os pioneiros que chegaram aqui, né, encontraram aquela fonte que brotava da terra com água quente, a água a 45 graus, né, uma água quente e sulfurosa, com propriedades curativas e tudo mais. E em volta daquela praça se formou a cidade de Poços de Caldas. Então olha como a Praça dos Macacos é importante, né? Eu vou mostrar uma imagem aqui. Olha, essa é a ponte da Praça dos Macacos, que vocês com certeza já passaram por essa ponte. Vou colocar uma imagem de quando a praça estava sendo construída. Olha que interessante, olha lá a ponte, lá no fundo, tá vendo? É aquela mesma ponte, só que ainda não tinha praça em volta. Não é legal? Bem legal, né? Então tá legal, gente, ó. A praça, a fonte sulfurosa da Praça dos Macacos é aberta ao público 24 horas por dia e é um dos locais de maior visitação dos turistas quando eles passam aqui por Poços de Caldas. Todo mundo quer ir lá naquela água fedida lá da fonte da Praça dos Macacos. Mas vocês sabem por que ela é fedida daquele jeito? Porque aquele odor é que tá a propriedade química da água. Tem enxofre, diversos outros minérios que faz com que aquela água seja terapêutica e cure doenças de pele, cure diversas coisas. Então todo mundo procura muito aquela água lá da fonte dos macacos. Ok? Falei um pouquinho da história de duas praças muito importantes de Poços de Caldas. E eu quero que vocês falem para mim da Praça das Mães, aqui do conjunto. Vocês vão fazer para mim um desenho bem bonito da Praça das Mães. Quem tiver fotografia lá, pode postar no grupo para mim, tá? Desenha e escreva para mim um parágrafo bem curtinho, de poucas linhas, me contando alguma memória que tem da Praça das Mães. E se você nunca foi lá, você vai escrever, nunca fui, mas quando você tiver oportunidade, você vai lá conhecer a pracinha do nosso bairro, tá bom? As atividades que vocês vão fazer hoje para mim. Primeiro, vocês vão fazer na PET, volume 3, as páginas 32 e 33, que são referentes às ciências da saúde visual e auditiva. Depois, vocês vão fazer as atividades na PET também, páginas 70 e 71, que são referentes à história, que vai estar falando das praças, das memórias das cidades, tá bom? E o desenho da Praça das Mães, que é o conteúdo de artes. Combinado? A senha de hoje é colocar para mim no grupo uma praça, mas tem que ser uma praça que não fica em Poços de Caldas. Uma praça que a gente não conhece. Tem praças no mundo inteiro. Então vocês vão pesquisar, uma praça bonita que fica lá na França, e bota lá no grupo. Uma praça bonita que fica lá não sei na onde, e coloca no grupo. E põe embaixo, que praça é aquela, que lugar fica. Vamos conhecer praças do mundo inteiro hoje no grupo. Combinado? Então tá certo, pessoal. Fiquem todos aí com Deus. Estudem bastante, porque o estudo é a base do seu futuro. E a gente se encontra amanhã no próximo vídeo. Beijão, tchau, tchau, tchau.